Então, galera, nessa semana aconteceu um encontro de dois mundos, talvez não da forma mais positiva, porque a Apple, a empresa Apple, iPhone, MacBook, essas coisas, processou um YouTuber. Não é um canal grande de empresa, não é nada disso. Um cara do YouTube. Na verdade, um YouTuber de tech muito famoso, que é um famoso vazador de informação da Apple. Por anos, esse cara tem dado o furo no sentido de lançar informações sobre como vão ser os novos iPhones, os novos Macs, os novos iOS e coisa do tipo, muito antes, meses antes da Apple fazer qualquer sinalização de que esses produtos chegariam ao mercado. E eu vou explicar a situação toda. A gente está falando desse canal aqui, que é o Front Page Tech, que é um canal, como vocês estão vendo aqui, que tem muita coisa de Apple. A gente pode falar que ele é especializado em Apple. E o YouTuber é esse cara aqui, que é o Jon Prosser, que é o nome dele. Ele está sendo processado pela Apple por quê? Por conta de como ele adquiriu informações que permitiram que ele fizesse um vazamento de informações sobre o iOS 26, que à época era chamado ainda de iOS 19, porque a Apple mudou a nomenclatura agora está fazendo de acordo com o ano, então foi do 18 para o 26, mas ele pegou e vazou a nova linguagem de design da Apple antes de todo mundo, isso que se chama de Liquid Glass, que a Apple estreou recentemente, mostrou, né, no evento dela. Ele, acho que se não me engano, em abril ele já estava colocando informação, o evento foi aqui em junho. Agora, a história de como ele conseguiu essas informações, eu vou ler aqui o processo da Apple, a argumentação da Apple, depois a gente vai ver o dele. É bizarro, porque pelo que a Apple está dizendo, ele, entre aspas, subornou um cara que era o colega de quarto de um funcionário da Apple que tinha um iPhone de desenvolvimento para ele monitorar a movimentação desse cara para identificar quando ele ia ficar mais fora de casa para ir lá no celular dele de desenvolvimento sabendo a senha do cara destravar e depois entrar numa chamada de FaceTime com o YouTuber para poder passar as informações. Vai fazer sentido isso que eu tô falando, vamos lá. Ó, eu vou traduzir com o Google Translate, tá, gente? Esse caso surge de um esquema coordenado pelos réus para invadir uma maçã. É a Apple, tá, gente? É porque é o Google Translate, desculpa. Esse investimento todo em AI não serviu pra nada. Desenvolvedora do iPhone. Roubar segredos comerciais da Apple, aqui ele acertou. E lucrar com roubo. Agora eu vou direto de... Aí a Apple fala um monte de coisa aqui. Eu vou direto em como que ela fala que as coisas aconteceram. Fala que os dois réus, né? Porque tem o YouTuber, o cara que vazou o treco pra ele. Como que eles fizeram pra poder invadir o celular, o iPhone de desenvolvedor de um funcionário da Apple para roubar os segredos comerciais da Apple. E alguém avisou a Apple em abril que isso tinha acontecido. Eu não vou ler aqui o e-mail do cara que avisou, mas tem aqui no processo também. É porque o cara viu as informações vazadas e reconheceu o quarto do cara. Porque ele compartilhou a tela e por algum motivo apareceu o apartamento do cara no fundo. E aí eles reconheceram quem era, que era de um funcionário da Apple. Aqui tá esse e-mail, tá? É aqui que ele conta. Vamos lá. A investigação subsequente da Apple revelou que o réu Jon Prosser, que é o YouTube, trabalhando com o réu Michael Ramaciotti, que foi o vazador, né? Acessou e divulgou indevidamente informações altamente confidenciais, projetos de software confidenciais e não lançados, incluindo detalhes sobre o iOS 19 não lançado. Sistema operacional que agora é conhecido como iOS 26 para dispositivos móveis da Apple. Ambos os réus sabiam que a Apple faz grandes esforços para proteger seu segredo. Informações incluídas informações altamente sensíveis contidas em dispositivos usados para fins... Alguma coisa, não está bem traduzido, perdão. Expresso com o objetivo de desenvolver novos produtos. Os réus também reconhecem explicitamente que não estavam autorizados a acessar esse dispositivo, muito menos roubar segredos comerciais da Apple. Ninguém tá, né, gente? A má conduta dos réus foi descarada e flagrante depois que o Sr. Prosser, o YouTuber, soube que o Sr. Ramaciotti precisava de dinheiro. E aqui que vai estar a grande questão. Não está claro aqui se a Apple tem evidência clara de que ele ofereceu compensação pelo vazamento. Ele ficou sabendo que o cara precisava de dinheiro e que seu amigo, se não me engano, um colega de apartamento dele, o Ethan Lipnick, trabalhou com a Apple em um projeto de software. Esse cara aqui era o cara que tinha o iPhone de desenvolvedor, que foi roubado.
ele já foi demitido da Apple. Os réus planejaram em conjunto acessar os segredos comerciais e confidenciais da Apple, informações através do iPhone de desenvolvimento de propriedade da Apple do senhor Lipnick, o desenvolvedor de iPhone. A Apple soube dos detalhes do esquema nas próprias palavras do senhor Ramaciotti, por meio de mensagem de áudio ao senhor Lipnick. Aparentemente o cara confessou. Pelo que se sabe aqui, que a imprensa também teve outras fontes, eles eram colegas de apartamento. Aí o cara roubou, porque estava precisando de dinheiro, esse que pelo menos é a versão que casa mais com a da Apple, e depois confessou para amigo dele que salvou e mostrou para Apple. Pra porque senão a culpa ia cair no Lipnick, né? Ele só perdeu o emprego. O Lipnick... Quando eu digo só perdeu o emprego, é que saiu barato para ele, tá? De acordo com a mensagem do senhor Ramaciotti, enquanto estava hospedado na casa do senhor Lipnick, é isso que estava aqui, Ramaciotti usou o rastreamento de localização para determinar quando o senhor Lipnick ficaria ausente por um longo período. É isso que tá mal traduzido, mas é isso. Obteve sua senha e invadiu seu iPhone de desenvolvimento, que o senhor Lipnick não conseguiu proteger adequadamente de acordo com as políticas da Apple. Então a culpa do Lipnick foi porque ele não protegeu esse celular. De forma adequada. Não, mas tem uma outra culpa também, que quando foi identificado o vazamento, ele não reportou diretamente para a Apple. Sim, mas aí você é outro motivo aí, né? da demissão dele, porque foi o e-mail que entregou, que o cara reconheceu o apartamento do cara. Foi esse e-mail aqui, ó, que faz parte do processo. Conforme ele detalhou na mensagem, Ramanotti fez uma videochamada com o senhor Prosser, usou o FaceTime, se não me engano, e mostrou o iOS no iPhone de desenvolvimento. Demonstrou diversos recursos e aplicativos relatando detalhes inéditos do iOS 19 sistema operacional. O senhor Ramaciotti admitiu que sabia desse acesso que esse acesso e cópia não eram autorizados e poderia colocar a carreira do senhor Lipnick em risco, mas fez isso mesmo assim. Que amigão, hein? Gente boa pra você ter na sua casa. Aqui fala, a Apple posteriormente, tá mal traduzido aqui, a Apple posteriormente terminou, né, finalizou, acabou o contrato do senhor Lipnick por não seguir as diretrizes da Apple e políticas destinadas a proteger sua confidencialidade de informações, incluindo dispositivos de desenvolvimento de softwares e recursos não lançados. Segundo o senhor Ramaciotti, aqui, se eu não me engano, faz parte talvez do confissão dele na mensagem, senhor Prosser propôs o esquema e prometeu encontrar uma maneira de o senhor Ramaciotti receber o pagamento, se o senhor Ramaciotti desse o acesso ao iPhone de desenvolvimento do senhor Lipnick para que o senhor Prosser pudesse roubar e lucrar com os dados da informação. O senhor Ramaciotti reconheceu que o senhor Prosser gravou a videochamada da tela, né, com ferramenta de captura. Então eles estavam fazendo a videochamada, o cara estava capturando a tela do outro lado para ter todas as informações. O senhor Prosser gravou vídeos dos segredos comerciais no iPhone de desenvolvimento em seu próprio dispositivo e divulgou essas gravações para outras pessoas. A Apple colocou isso daqui provavelmente porque dentro desse processo talvez tenha uma fase de descoberta. A fase de descoberta é quando as partes têm que entregar a documentação. Tá? Tem coisa que você não pode deletar e coisa do tipo. Eles provavelmente vão pedir acesso ao iPhone do cara, eu acho. E se tiver lá a gravação do sujeito, vai ser um problema sério. Ele compartilhou as gravações e pelo menos uma pessoa, talvez a do e-mail, né, relatou que o senhor... e uma pessoa que reconheceu que era o apartamento do senhor Lipnick na gravação. Em última análise, o senhor Prosser lucrou com segredos comerciais da Apple, pelo menos em vários vídeos no canal do YouTube de sua empresa, de onde ele obtém receitas de anúncios. E é o seguinte... A grande questão disso tudo, o grande problema é que esse cara é um leaker, né? Um vazador famoso. Sabe quando tem esse negócio? Vazou não sei o que, de tal empresa. O Prosser, né? Você fala. Esse cara é o Prosser. É um cara que por vários anos, ele tem vazado várias coisas da Apple. Tem até um negócio assim, como que ele consegue essa informação? Já foi em podcast, coisa do tipo, tem aquele mistério, né? Agora tá revelado. Pelo menos esse. Mas vamos lá. Aqui tem o vídeo dele de 7 de abril. Esse vídeo é o maior vazamento do iOS da história, ever. Aí ele coloca um preview do iOS 19, que depois virou 26, né? E aqui ele vai falar de um monte de coisa, de como vai funcionar o treco. Ele comenta meio que como vai funcionar o tal do Liquid Glass. Ele fala algumas coisas nesse sentido. Se eu não me engano, esse foi do vazamento. Mas não foi só esse, não. Se você for no canal dele, você vê que tem muito vídeo de coisa da Apple. Aliás, do iOS 19,
Ele fez isso há 6 meses atrás. Meteu patrocínio no vídeo. Não, Empresa patrocinando. Ele comentou isso há muito tempo. E ele é um vazador famoso. Se você olhar aqui a busca pelo nome dele, é um outro canal aqui, esse John Ratzinger. Ele mostra aqui, por exemplo, ele conversando com o cara sobre como que os vazamentos ocorrem. Como que o John Prosser hackeia a Apple. Tipo, o cara é famoso por isso, sabe? Se você pegar outros aqui, ó... Os top segredos da Apple de quem nunca esteve errado. Porque ele tem fama, eu vi de 4 anos atrás, de ser um cara que vaza tudo. Porém, a gente tem que mostrar os dois lados também, né? E aqui tá o comentário que ele postou ontem. Ele postou ontem no Twitter, tá? Isso é da conta do cara sendo acusado. Para que conste, não foi assim que a situação se desenrolou do meu lado. Felizmente, tem os recibos. Eu não conspirei para acessar o telefone de ninguém. Eu não tinha nenhuma senha. Eu não sabia como as informações foram obtidas. Aguardo ansiosamente para falar com a Apple sobre isso. E aí que entra a questão agora. Porque eu sei que tem um termo técnico para isso do direito, que é quando você não pode ser acusado de violar a lei quando você faz uma determinada potencial violação, só que faz isso na execução de determinadas funções profissionais. Sim. Jornalista tem muito Sim. isso. Jornalista conversa com fonte, a sua fonte pode ser um criminoso, tá? E você pode proteger a fonte. Mas você não precisa entregar. Né? Padre, jornalista, advogado. Nem você assim, você pode ser considerado estar com conluio com um criminoso só porque você recebeu a informação dele. Não. Eu sei que tem esses... Umas salvaguardas. Tem essas salvaguardas legais em todos os lugares, principalmente para a imprensa. E é disso que a gente está falando aqui, tá? Porque a gente está falando de imprensa. O youtuber aqui é imprensa. Ele está agindo como um veículo de imprensa divulgando informação. A questão é, se ele só divulgou essa informação que vazaram para ele, não é crime. Se a Apple mostrar que ele subornou, é crime. Só que tem um porém. Existe também a parte de judicialização maliciosa, porque tem muita empresa que processa os outros não porque tem mérito, mas porque a pessoa é uma pedra no sapato. E você quer silenciá-la. Você quer silenciá-la por quê? Custos processuais. A galera não tem bala na agulha para ficar pagando advogado para continuar se defendendo. Aí a pessoa desiste de fazer, ou isso serve como um aviso para outras pessoas, que todo mundo que tentar fazer alguma coisa contra aquela empresa vai ter isso na cabeça agora. Ela pode me processar, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, então eu não vou fazer. Você dissuade a galera. E tem outra coisa também, que é aqui que eu estava pensando. Se tiver uma fase de descoberta, se eles não resolverem isso extrajudicialmente, ou seja, não porque agora já está judicializado, mas digo, por um acordo amigável, a Apple pode entrar numa fase de descoberta na hora que você pede documentação da galera. E aí o que a Apple pode fazer? E aí que está outro motivo malicioso de fazer isso. Não é porque ela quer ganhar o processo do cara. Pode ser porque nessa fase de entrega de documentos, ele pode acabar expondo todas as outras fontes de vazamento que ele já teve, para a Apple identificar quem é que está colaborando com o cara dentro da empresa. Então pode ser um dos motivos também. Eu não estou dizendo que tá? Mas é totalmente possível se você pensar no cenário geral de como que essa judicialização de causas funciona, principalmente nos Estados Unidos. Mas como pessoa física, será que ele tem toda essa documentação? Ele tem que manter tudo isso? Eu não sei como funciona com pessoa também, física. né? Mas aqui ele está sendo citado como pessoa individual. É ele e outro cara. Até onde eu sei, aqui no processo, a não ser que a Apple abra alguma coisa contra a empresa dele, Michael Ramaciotti e John Prosser. Pois é, como pessoa física. Então assim, gente, eu não sei qual o motivo disso. Mas eu nunca vi a Apple, eu não sei se a Apple já processou alguém que vazou. Ela já mandou a polícia na galera que encontrou um celular que era protótipo, porque um cara da Apple foi num bar, bebeu demais e deixou para trás. E aí uma galera achou e passou para jornalista. Baixou a polícia na casa dele, se não me engano, no iPhone 3, iPhone 4, uma coisa assim. Só que em termos de simplesmente alguém que está divulgando uma informação que não tem alguma coisa física da Apple na mão, eles nunca fizeram isso. Então tem aquele Gurman, Gurman que chama o cara, alguma coisa Gurman, o nome dele, que é um dos maiores vazadores e coisa da especialista em Apple, jornalista famoso, até onde eu sei, nunca teve nada contra ele. Então talvez a Apple tenha um caso muito bom. Muito bom. E eu não sei como é que isso vai ser. Como é que vai ser a empresa agora processando youtuber? Se elas descobrem esse caminho, você tem condição de ficar pagando advogado nos Estados Unidos? Nem a pau. Fizeram isso daqui na Califórnia, amigo.
Toda crítica for virar processo, ferrou, né? Mas agora a gente tem que esperar para ver, tá? A gente tem que esperar para ver. Eu vou continuar acompanhando isso daqui. E, de fato, eu tenho um pouco de receio de para onde isso daqui pode ir. Sinceramente, tá? Sinceramente.